Retornando, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho das modalidades obrigacionais quando nós falamos de cumprimento de sentença. A Lei Processual Civil, nosso CPC, ele regulamenta o cumprimento de sentença, conforme nós já mencionamos logo no início, desde o artigo 513, que começa com as disposições gerais, vai até o 519, e depois, no 520, 521 e 22, com o cumprimento provisório, e dali para frente, do 523 até o 538, o nosso CPC regulamenta o cumprimento de sentença, as questões procedimentais, aplicando-se subsidiariamente as disposições referentes à execução de título extrajudicial. Ou seja, os títulos executivos, aliás, todos esses dispositivos, não os títulos executivos, todos esses dispositivos, como um todo, eles regulam a execução judicial, e não uma nova modalidade de tutela jurisdicional. Por que eu sempre falo isso, quando eu começo a tratar das modalidades obrigacionais envolvendo cumprimento de sentença? Porque nós temos, amigos, dois artigos que são extremamente importantes, o 513 e o 771. Por que eles são tão importantes? Porque o 513 começa tratando do cumprimento de sentença. E o 771 é o dispositivo que começa tratando da execução de título extrajudicial. Eu vou pegar o nosso CPC aqui, só para fazer uma leitura bem rápida, não vou ler o artigo inteiro, mas é só para que vocês entendam. Por que esses dois artigos são tão importantes? O 513 diz assim: o cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber, e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste código. O que é o livro 2? É o que trata da execução de título extrajudicial. Então vamos lá para o 771, que são os dois artigos que eu recomendo muito a leitura para vocês, tá, pessoal? Aí o 771 começa com a seguinte redação: este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial. A gente está falando de cumprimento de sentença. E suas disposições aplicam-se também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único do 771. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. Quer dizer, eu aplico subsidiariamente a execução de título extrajudicial, o que a gente tem no cumprimento de sentença. E eu aplico ao cumprimento de sentença o que a gente tem também subsidiariamente disposto em relação à execução de título extrajudicial. Sabem o que eu quero dizer? Que o legislador ele não regulamentou, amigos, o cumprimento de sentença de forma estanque e a execução de título extrajudicial de forma estanque. Eles se comunicam, esses procedimentos se comunicam, por isso a aplicação subsidiária. Vou dar um exemplo. O capítulo destinado à penhora está onde, pessoal? Dentre o 513 ao 538, que trata do cumprimento de sentença? Não. A penhora está lá no livro destinado à execução de título extrajudicial. E a gente aplica a penhora no cumprimento de sentença, mas ela não está regulamentada no capítulo do cumprimento de sentença. Perceberam, amigos? Eu estou dando só esse exemplo, não vou me aprofundar até por conta do tempo, pessoal, mas é só para deixar bem claro aqui para todos vocês, que nós temos um canal de comunicação, como se fosse um diálogo das fontes, podemos assim afirmar, entre execução de título extrajudicial, nosso próximo ponto, e cumprimento de sentença. Tá certo? 513, 771. Extremamente importantes. Vamos falar de cumprimento de sentença envolvendo obrigação de pagamento de quantia certa. Pessoal, primeira modalidade que nós temos no nosso CPC. Nós temos necessidade de provocação do credor para que seja instaurada essa fase de cumprimento de sentença? Ou seja, o juiz pode instaurar de ofício? Amigos, não pode. O 523, ele é muito claro. Essa perguntinha é uma perguntinha muito comum em prova objetiva. Ele diz assim, olha, no caso de condenação ao pagamento de quantia certa ou de uma quantia já fixada na liquidação e no caso de uma decisão sobre parcela incontroversa,
O cumprimento definitivo, deixemos o provisório lá para o 520, 521, 522, o cumprimento definitivo será feito mediante requerimento do exequente. Então, primeira informação importante, para iniciar a fase de cumprimento de sentença, porque não é um novo processo, não é? A fase de cumprimento de sentença, eu tenho que ter requerimento da parte exequente. Aí o executado, como é uma fase, não é um novo processo sincrético, né? Fase sincrética, sincretismo processual, como é uma fase, aí o executado, depois que o exequente traz o seu requerimento, e ele vai trazer todos os valores discriminados conforme o 524 estabelece, aí o executado é intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias acrescido de custas, se houver. Então eu estou falando de um cumprimento definitivo, de uma sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação do pagamento de quantia certa, executado intimado para, no prazo de 15 dias, fazer aquele pagamento. Aquilo que a gente chama de pagamento voluntário. 15 dias para fazer o pagamento. Ah, mas e Maurício, se ele não satisfizer, né? A obrigação, se ela não for satisfeita no prazo de 15 dias, quais são as consequências geradas ao executado? Ele tem 15 dias para cumprir a obrigação pagando a quantia certa. Se não fizer o pagamento voluntário no prazo do caput, aí o débito é acrescido do quê? De multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%. Multa de 10%, honorários advocatícios de 10%. Maurício, isso me fez lembrar o que você falou agora há pouco, execução por coerção. Se você pagar, não tem multa de 10%, no prazo de 15 dias, né? Pagamento voluntário. Não tem multa de 10% nem honorários advocatícios de 10%. É a previsão do artigo 523, parágrafo 1º, pessoal. Tá bom? Não se esqueçam disso. Ah, Maurício, mas e se por acaso o executado somente oferecer bens à penhora? Isso evita o acréscimo de 10% no valor da condenação? Não, não. O STJ já se manifestou reiteradas vezes nesse sentido. E mais ainda, pessoal, não sendo efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, o juiz determina de plano a expedição de um mandado de penhora e avaliação e depois seguem-se os atos de expropriação. Tá bom, pessoal? Isso está tudo no artigo 523, parágrafo 3º. O procedimento é muito simples, né? Pagamento voluntário em 15 dias, pagou? Maravilha, acabou. Não tem mais o que se discutir. Não pagou. Opa, então é multa de 10%, honorários de 10% também. E, obviamente, isso tudo vai estar no cálculo discriminado, que deve preencher, os requisitos do 524, não vou colocar o 524 aqui, amigos, mas só para vocês terem ali o norte, né? Com o cálculo atualizado, com multa, honorários de 10%, com base nisso, expede-se o mandado de penhora e a avaliação, e depois, obviamente, seguirão os atos expropriatórios, tá bom? Agora, não se esqueçam, eu não vou mostrar o 524, pessoal, mas esse demonstrativo discriminado e atualizado do crédito é essencial, tá bom? A petição tem que trazer todos os requisitos que estão ali mencionados. Esses requisitos envolvem índice de correção monetária, juros, taxas, etc, 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 etc. Tá certo? Um outro ponto importante, pessoal. Vamos imaginar que nesse demonstrativo trazido pela parte credora para iniciar essa fase de cumprimento de sentença, o valor ali apontado no demonstrativo, aparentemente, ele exceda os limites da condenação. O juiz olha e fala, opa, peraí, o valor era para ser menos do que isso. Aparentemente, o juiz não é contador, não é? Pode até ter tido formação, mas ele não vai, obviamente, falar assim, olha, por conta da minha formação, né, eu estou entendendo que o valor que está sendo cobrado aqui é muito além, é um excesso, né, de execução. Se o valor apontado no demonstrativo aparentemente, está no 524, parágrafo 1º, aparentemente exceder os limites da condenação, a execução vai ser iniciada pelo valor pretendido, sem problema algum, tá? É um risco que o exequente vai correr. Mas a penhora vai ter por base a importância que o juiz entender adequada. Os atos de constrição terão por base o valor que o juiz entender adequado. Ah, Maurício, então pode ser que o juiz, olhando para os cálculos apresentados pelo exequente, ele fale assim, opa, vou remeter os autos ao contador. Para que o contador faça, né, o judicial, para que ele faça um
exame melhor aí, verifique se esses valores realmente estão acima, né, do que deveriam ser cobrados. Se o juiz entender que é isso, né, que a hipótese é essa, remete para o contador fala, olha, realmente, excelência, o senhor estava correto, aparentemente há um excesso, né, nesse sentido, então a execução vai se iniciar pelo valor pretendido, mas a penhora vai recair somente tomando por base aquela importância que o juiz entender adequado, tá certo? E é perfeitamente possível se utilizar, né, do contabilista do juiz ou do contador judicial, também isso é mencionado no artigo 524, parágrafo 2º do nosso CPC, meus amigos, tá certo? O início da fase de cumprimento de sentença, né, só para deixar bem claro, amigos, precisa de requerimento do exequente, tá certo? Ah, Maurício, tem um detalhe aí que eu queria muito saber sua opinião. Por conta de posicionamento do STJ, por conta do que a gente tem, né, em súmula 410 do STJ, você falou de intimação da parte devedora, né? Então, quais são as formas de intimação da parte devedora, da parte executada, para fins de cumprimento de sentença? Bom, aí eu olho lá no 513, eu falei para vocês que esse dispositivo é extremamente importante, parágrafo 2º, lá está escrito assim, ó, basicamente, o devedor, o executado, será intimado, tudo bem, a gente já entendeu, para cumprir a sentença, e tem lá, inciso 1º, pelo Diário da Justiça. Na pessoa de quem? De seu advogado constituído nos autos. 513, parágrafo 2º, inciso 1º. A intimação, segundo o CPC, se dá pelo Diário da Justiça na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Ah, Maurício, mas pode ser por carta com AR? Pode também, quando for representado pela Defensoria Pública, pode ser por carta com AR quando ele não tiver procurador constituído nos autos, né? Ressalvada a hipótese de ser por edital também, pode ser por meio eletrônico, etc, 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 etc. E tem um detalhe extremamente importante, né, pessoal? O devedor sempre tem que manter atualizado os seus dados residenciais, né, para localização. Se não, meus amigos, será considerada realizada a intimação naquele endereço anterior que o devedor residia, mas ele não comunicou a atualização. Se ele não comunicou a atualização, paciência, né, porque por conta do princípio da cooperação, todo mundo tem que ajudar um pouquinho. Maravilha. Então, a intimação para cumprimento da sentença, na sistemática do CPC de 2015, está muito claro no 513, parágrafo 2º, inciso 1º, realiza-se na pessoa do advogado do devedor como regra. O que ocorre? O que ocorre, pessoal? A gente tem uma súmula do STJ, 410. Edu, por favor, coloque lá na tela para nós. Muito obrigado. O que essa súmula diz, pessoal? Diz assim, ó, a prévia intimação pessoal do devedor, pessoal, não na pessoa do seu advogado, pessoal, constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. É uma súmula de 2009. Maravilha, pessoal. Aí o que acontece? Veio o STJ e foi, obviamente, indagado através de um recurso especial que chegou a ser julgado pela Corte Especial, não é turma, não é sessão, é corte. Chegou um recurso especial lá no STJ para decidir, olha, a gente continua aplicando a súmula 410 do STJ, que fala que a prévia intimação tem que ser pessoal do devedor, ou a gente aplica o 513, parágrafo 2º, inciso 1º. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que aplicar-se-ia o CPC, na minha humilde e singela opinião. Mas o STJ, em 2019, através da sua Corte Especial, aliás, o julgado é do final de 2018, mas foi publicado em 2019. Entendeu o seguinte, Edu, põe aquele slidezinho na tela para nós, por favor, amigo. Muito obrigado. Olha lá. Voto vencedor foi do ministro Luiz Felipe Salomão, né, o relator originário era o ministro Humberto Martins, Corte Especial, final de 2018, publicado em 2019, dizendo assim, que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das leis tais, nos termos da súmula 410 do STJ, cujo teor permanece rígido também após a entrada em vigor do novo CPC. Ou seja, meus amigos, né? A gente tem posicionamento do CPC num sentido, mas o STJ fazendo uma leitura da legislação federal
de uma outra forma. Atentemos para as questões que forem formuladas na nossa prova objetiva, tá bom? Maurício, mas espera aí, tem um dispositivo também no CPC falando, olha, e se o requerimento para o cumprimento da sentença, né, que depende do exequente, ele que vai dar início, ele for formulado 1 ano após o trânsito em julgado. Se o requerimento do exequente, eu acho difícil isso acontecer, a parte credora vem falar assim, eu quero iniciar a fase de cumprimento de sentença 1 ano após o trânsito em julgado, né? Ou após 1 ano do trânsito em julgado. Se isso acontecer, pessoal, aí a intimação ela vai ser feita na pessoa do devedor. Isso está claro. Isso está claro, mas tem que ser após 1 ano do trânsito em julgado. E aí vai ser por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos. Por isso que o devedor tem que estar sempre mantendo, né, os valores, os endereços, né, devidamente atualizados, sob pena de se considerar devidamente intimado naquele endereço anterior. Maurício, o cumprimento de sentença pode ser promovido em face de fiador, em face de coobrigado, em face de corresponsável que não tenha participado na fase de conhecimento? O cumprimento de sentença poderá ser promovido em face dessas pessoas que não tenham participado do processo de conhecimento? Não, né, amigos? Não. A gente tem dispositivo expresso nesse sentido, né, que se por acaso não tiver participado do processo na fase de conhecimento, eles não tiveram nem oportunidade de se defender. Como é que eu posso iniciar um cumprimento de sentença em face de fiador, de coobrigado ou de corresponsável que não tenha participado na fase de conhecimento, né? Não, do processo de conhecimento. Então não tem como nós termos essas pessoas incluídas. Maurício, outro ponto importante. Você já tinha comentado a respeito. A decisão judicial transitada em julgado pode mesmo ser levada a protesto? Pode, pessoal. Pode sim. Está no artigo 517. Edu, por favor, coloque ele para nós aí na telinha, por gentileza. Obrigado, amigo. Decisão judicial transitada em julgado, muito cuidado, né? Pode também ser protestada. É mais um meio, lembra que a gente falou de execução por coerção nos termos da lei, mas, isso tudo depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Que é o que, Edu? Que é 523? Qual que é o prazo? 15 dias. Muito obrigado, Edu. 15 dias para o pagamento voluntário. Então, a decisão judicial é mais uma forma de você pressionar, né, a parte executada a cumprir aquela obrigação contida naquela decisão judicial. Ela pode ser levada ao protesto, vai ser levada ao protesto da serventia extrajudicial, né, cartório de protestos, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no 523. Essa situação já era permitida e autorizada por uma lei de 1997, aliás, que é a Lei 9.492, agora está positivado aí no nosso querido CPC, tá certo? E todas as condições para a realização do protesto, né, ficam muito claras. Decisão judicial, transitada em julgado, decorreu o prazo para pagamento voluntário, o protesto não pode ser feito de ofício, né, pelo juiz, e para efetivar o protesto, o 517 fala isso, é só o exequente apresentar o inteiro teor, né, uma certidão de inteiro teor da decisão. Tá certo, pessoal? Outro ponto importante que eu queria mencionar para vocês é em relação à questão que trata do cumprimento de sentença reconhecendo a exigibilidade de obrigação de pagamento de quantia certa, né, para a gente finalizar, o 527, que diz que aplicam-se às disposições do capítulo de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagamento de quantia certa, aplicam-se ao cumprimento provisório da sentença, mas só naquilo que couber, tá? Naquilo que houver compatibilidade. Perfeito? E um ponto importante para finalizar, prometo, meus queridos amigos, a gente tem um dispositivo no nosso CPC que é o 516. O 516, ele trata do foro competente para a gente iniciar o cumprimento de sentença. Deixa eu só mencionar rapidamente aqui para vocês, vocês vão entender por quê. O cumprimento de sentença, 516, não se esqueçam, 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante 1. Perante os tribunais, nas causas de sua competência originária, sei lá, vamos pensar numa ação rescisória, né, que é uma ação de competência originária dos tribunais. Incisos 2 e 3 que nos interessam. O 2, e o parágrafo único também. O 2, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa, no primeiro grau de jurisdição, que é o que normalmente acontece, o juiz da sentença,
e começa ali mesmo com ele a fase de cumprimento de sentença. Inciso 3, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Por quê, pessoal? Porque foram sentenças proferidas em outras instâncias, mas você vai materializar no juízo civil. Tá certo? Então será perante o juízo civil competente quando se tratar dessas hipóteses aqui. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, por isso que eu falei que são os que nos interessam, porque o inciso 1 fala nas hipóteses de causas de competência originária dos tribunais. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Por que tudo isso, pessoal? Porque dependendo da situação, a gente está falando de pagamento de quantia certa, ali no foro, né, no juízo onde a demanda começou, o processo de conhecimento, depois a gente vai iniciar a fase de cumprimento de sentença, pode ser que ali o executado não tenha bens passíveis de penhora. Os bens estão numa comarca a 500 quilômetros de distância dali. Por que não iniciar a fase de cumprimento de sentença lá? É mais fácil conseguir materializar, não é mesmo? Aquela obrigação reconhecida no cumprimento de sentença. Tá bom, amigos? Então essas opções do 516 parágrafo único são muito importantes, mas muito importantes mesmo, tá certo? E já que a gente falou do 516, não esqueçam que no 515 a gente tem o rol dos títulos executivos judiciais. É um rol taxativo, diferentemente do rol dos títulos executivos extrajudiciais, que é meramente exemplificativo. Maravilha? Fechamos? Ótimo. Opa, desculpas, pessoal. Bati palma aqui muito forte. Vamos para cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de prestar alimentos. Tá? Pessoal, o que é importante a gente lembrar? Quando a gente fala de cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de prestar alimentos, a gente tem que pensar o seguinte: o juiz, também a requerimento do exequente, ele vai mandar intimar o executado para, pessoalmente, o executado tem que ser intimado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que fez o pagamento ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então, repito, o juiz manda intimar o executado, porque teve uma ação de alimentos anterior, e a gente está agora numa fase de cumprimento de sentença dessa sentença, cumprimento de sentença, da sentença, claro, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagamento de um valor a título de prestação alimentícia, para que em 3 dias ele adote uma das 3 condutas. Né? Em 3 dias, ou você paga, ou você prova que o fez, ou você justifica a impossibilidade de efetuar esse pagamento. Maurício, e se ele não cumprir? Isso está lá no 528. E se ele não cumprir? Prisão civil? Depende. Também é possível protestar? Vem o parágrafo 1º. Aliás, acho que vale a pena a gente colocar o parágrafo 1º, Edu, prepara para nós, por gentileza, amigo. Parágrafo 1º e 2º. Coloque na tela do 528, por favor, amigo. Obrigado. Diz assim, pessoal, olha só. Caso executado no prazo referido no caput, ele não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o artigo 517, sobre o qual nós falamos agora há pouco, né? E o parágrafo 2º dizendo que somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar é que justificará o inadimplemento. Tudo bem, pessoal? Tá? Beleza, mas Maurício, peraí. Volta aqui, Edu, por gentileza, meu amigo. Você falou, muito obrigado, que se ele não cumpriu o disposto, se seria possível protestar e decretar a prisão civil. Eu coloquei o 1º, o 2º e o parágrafo 3º do 528 basicamente diz assim, por isso que eu falei que depende se ele pode ser preso ou não. Se o executado não pagar,
ou se a justificativa apresentada ela não for aceita, for uma justificativa totalmente não palatável, né, podemos assim afirmar, o juiz, além de mandar protestar, está no parágrafo 3º do 528, ele pode decretar a prisão civil, sim, pelo prazo de 1 a 3 meses. Foquemos nesse prazo, tá, amigos? De 1 a 3 meses. Mas isso será, obviamente, e a prisão será cumprida no regime fechado. O cumprimento da pena não vai eximir, né, o devedor do pagamento das prestações vencidas e vincendas, mas isso somente em relação à prisão, somente em relação às 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e aquelas que se vencerem no curso do processo. Por quê? Porque aquelas que se venceram antes dessas últimas 3, elas não serão processadas sob o rito da prisão civil. Isso está no parágrafo 7º, Edu, pode colocar na telinha, junto com a súmula, por favor, do STJ, parágrafo 7º do 528. Obrigado, amigo. Aí está, pessoal. Então, eu posso cumular o protesto da decisão judicial com o pedido de prisão civil? Sim. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução, não é citação, não é ajuizamento, pessoal, e as que se vencerem no curso do processo. Atenção, nós estamos falando da consagração da súmula 309 do STJ. Tá bom, pessoal? Então não se esqueça, as últimas 3, prisão civil. As anteriores seguirão as regrinhas do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de pagamento de quantia certa. As 3 últimas, prisão civil, as anteriores relativas, como nós já mencionamos, porque às vezes o devedor de alimentos deve 8 meses, 9 meses, 10 meses, né, de prestação alimentícia. Então as anteriores seguem o rito do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagamento de quantia certa. A gente acabou de falar sobre esse rito, né? E as últimas 3, o rito da prisão civil. Maurício, foro competente, você também acabou de falar do 516, parágrafo único. Eu posso iniciar um cumprimento de sentença envolvendo alimentos, tomando por base aquelas opções do parágrafo único do 516? Perfeitamente possível. Além disso, diz o parágrafo 9º do 528, além das hipóteses do parágrafo único do 516, o exequente pode promover o cumprimento de sentença ou decisão que condene ao pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu domicílio. Se o exequente falar que é mais fácil para ele promover no juízo do seu domicílio, ele promove, não tem problema algum. Tá bom, meus amigos? E tudo que a gente tem em relação ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de prestar alimentos, se aplica tanto a alimentos definitivos, como também em relação a alimentos provisórios. Aliás, uma perguntinha que já foi formulada, mas assim, detalhista, né? Uma pergunta bem detalhista. Já foi formulada em prova objetiva, a execução dos alimentos provisórios, bem como a execução dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, elas se processarão em autos apartados, tá bom, meus amigos? Vou repetir. Execução dos alimentos provisórios, não definitivos, né? Provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença que ainda não transitou em julgado, esse procedimento se dará em autos apartados, né? Cumprimento de sentença definitivo, sempre nos mesmos autos. Maurício, continuam vigentes, né, aquelas técnicas executivas aplicáveis à execução de prestação alimentícia? Quais delas? Por exemplo, desconto em folha de pagamento. Sim, perfeitamente possível. Aliás, é uma das formas mais efetivas, né, de você materializar o cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de alimentos. Então, desconto em folha de pagamento, artigo 529, perfeitamente possível, da mesma maneira que aquela constituição de capital para pagamento de uma indenização por ato ilícito, né? Uma indenização decorrente de um homicídio. Constituir capital é uma técnica executiva aplicável à execução de prestação alimentícia. Continua vigente? Continua, está lá no 533. Então, desconto em folha, 529, e essa constituição de capital para pagamento de indenização por ato ilícito, também 533, continuam perfeitamente aplicáveis. Maurício, conduta procrastinatória,
crime de abandono material, perfeitamente possível, artigo 532. Assim que for verificada a conduta, né, procrastinatória de quem deve alimentos, se o juiz observar isso, se for o caso, ele vai dar ciência para o Ministério Público, não é o juiz, evidentemente, que vai apurar, ele dá ciência ao MP para, se for o caso, né, analisar aqueles indícios da prática do crime de abandono material. Aliás, abandono material que tem previsão, se eu não me engano, no artigo 244 do Código Penal. 244 do Código Penal. Maurício, algum problema de o valor da prestação alimentícia ser estabelecido em salário mínimo? Também não. O 533, parágrafo 4º, autoriza. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Tá certo? Pessoal, fechamos alimentos. Eu vou pedir só mais um pouquinho da atenção de vocês, por gentileza, pessoal, para a gente falar de cumprimento de sentença. Não vai dar para a gente falar tudo, evidentemente, né? Mas para que a gente fale de cumprimento de sentença relacionado à obrigação de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Por quê? Porque aí fica faltando, pessoal, só a gente falar de cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Né? Ah, Maurício, mas você não vai falar? Claro que eu vou. E também impugnação. A gente usa a aula que vem, né, a próxima aula, para falar. Eu não vou deixar de falar nenhum conteúdo com vocês. Nenhum, pessoal. Tá bom? Vocês podem ter certeza disso. Então, para a gente fechar agora, 536, 537 e 538. Tá bom? Cumprimento de sentença envolvendo obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Aí a gente começa o encontro que vem. O encontro seguinte, falando de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, e depois a gente já fala de impugnação, a gente fecha cumprimento de sentença e já começa a execução de título extrajudicial. Tá tudo certinho. Bom, pessoal, obrigação de fazer ou não fazer. 536, 537, 538 são bem tranquilos nesse sentido, tá? Primeiro, fazer ou não fazer no 536, no 537. No cumprimento de uma sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz, de ofício, aqui pode, ou há requerimento da parte credora, da parte exequente, para dar efetividade à tutela específica ou para a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, então o juiz pode, de ofício ou requerimento do exequente. Ele pode determinar medidas necessárias à satisfação desse exequente. E a gente já falou que cumprimento de sentença envolvendo obrigação de fazer ou não fazer, o que dá resultado é astreinte, amigos. É multa diária. Isso está no 536, pessoal. O parágrafo 1º do 536, ele diz assim: para atender a isso, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. Mas não só a multa, porque ele fala entre outras medidas. Então não é só astreinte, não tem só esse elemento coercitivo, pedagógico, psicológico, não. Ele pode determinar, por exemplo, busca e apreensão. Ele pode determinar remoção de coisas. Ele pode determinar remoção de pessoas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, até requisitar força policial. Então vejam que interessante, pessoal. O juiz está com, entre aspas, não é? Eu não estou querendo dizer que isso é um ativismo judicial, seja lá o que for. Está com a faca e o queijo na mão. Ele pode determinar de ofício essas medidas para satisfazer a tutela específica de uma obrigação de fazer ou não fazer, que foi reconhecida na sentença. E se por acaso executado de maneira injustificada, olha um outro elemento tão importante aqui, amigos, injustificado, ele descumprir a ordem judicial, o executado pode ser condenado às penas de litigância de má-fé, sem prejuízo, pelo fato de ele ter descumprido uma ordem judicial, dele ser responsabilizado por crime de desobediência. Perceberam, pessoal? Olhem que interessante. E voltando a falar da multa, só para a gente poder encerrar o cumprimento de sentença envolvendo obrigação de fazer, não fazer, a gente já fala de entregar coisa. Quando a gente fala de multa, né, essa multa, repito, ela independe de requerimento da parte. Essa multa pode ser aplicada até na fase de conhecimento, não é só na fase de execução. E ela tem que ser, evidentemente, suficiente, ela tem que ser compatível com a obrigação
E tem que ser determinado um prazo razoável para cumprimento do preceito. Olha, ou você cumpre no prazo de X dias, ou senão vai ter uma multa diária de tanto. E esse valor, amigos, da multa, como também a periodicidade, o valor da multa, bem como a periodicidade, poderá ser controlada, né? Na verdade, eu entenderia que deverá ser controlada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte. Então, amigos, o juiz vai olhar para o caso e vai falar assim, puxa, a multa se tornou insuficiente, ou a multa se tornou excessiva, deixa eu melhorar aqui, deixa eu ver o que eu consigo fazer. E pensando na periodicidade, vou limitar a multa até 30 dias para não dar um locupletamento ilícito. Não, vou deixar em 20, vou colocar 60 dias. Tudo isso depende do caso concreto. E tem autorização legal. Isso está no 537, parágrafo 1º. Edu, separa ele aí para nós, por favor, e coloca junto com o segundo, por favor, aquele slide, por gentileza. Obrigado, amigo. Aí está, pessoal. O juiz poderá, eu falei, né, de ofício, ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vincenda ou, até se for o caso, pessoal, excluí-la. Desde que ele verifique o que, olha, se tornou insuficiente ou excessivo. Eu tinha acabado de falar isso, né? O obrigado demonstrou um cumprimento parcial superveniente da obrigação, uma justa causa para o descumprimento. Então ele tem como modificar o valor ou a periodicidade, ou se for o caso, excluir a multa. E esse valor da multa, ele é devido ao exequente. Ele reverte ao exequente. E por quê, pessoal? Porque o exequente, sem sombra de dúvidas, é o mais prejudicado. Maurício, essa decisão que fixa a multa pode ser cumprida provisoriamente? Pode. Porque você falou de cumprimento provisório, né? Pode, sem problema algum. Isso também tem autorização no parágrafo 3º, Edu, do artigo 537. Tá bom? Atenção, porque esse parágrafo 3º, pessoal, ele foi inserido também durante o período de vacácio pela Lei 13.256 de 2016. Tá bom, amigos? Então a multa é devida desde o dia em que se configurou o descumprimento da decisão e ela incide enquanto não for cumprida a decisão que a tiver combinado. Então a obrigação de fazer, não fazer, era isso que eu tinha para falar para vocês. Entregar coisa. A gente tem um artigo só, que é o 538, pessoal. Se não for cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo que foi estabelecido na sentença, expede-se de plano o quê? Um mandado de busca e apreensão, porque era para entregar uma coisa, então vamos buscar e apreender essa coisa, né? Ou de emissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou de coisa imóvel. Não é verdade? Porque entregar coisa pode ser tanto móvel quanto imóvel. Então é busca e apreensão se for coisa móvel. Uma busca e apreensão de uma motocicleta. Pronto, coisa móvel. Né? Ou se for imóvel, é expedição de mandado de emissão na posse. Estou falando de de entregar um lote de um terreno, um apartamento, seja lá o que for. Maurício, mas espera aí. Entregar coisa me lembra benfeitorias. Porque a coisa pode ter sido objeto de benfeitorias, né? Mesmo que seja pela parte executada. Como é que fica isso? Existência de benfeitorias, pessoal, tem que ser alegada na fase de conhecimento. Isso está positivado no 538, parágrafo 1º. Se o executado fez benfeitorias na coisa, ele tem que alegar isso na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada, com atribuição, sempre que possível, e justificada do respectivo valor. O direito de retenção por benfeitorias, amigos, tem que ser feito na contestação, na fase de conhecimento. Não se esqueçam disso, isso é extremamente importante, meus queridos amigos, tá? E para finalizar, a gente tem, porque o 538 é o único dispositivo que regulamenta o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de entregar coisa, a gente tem um parágrafo 3º dizendo assim, olha, que em relação ao cumprimento de sentença de entregar coisa, de obrigação, né, reconhecendo a necessidade de se entregar uma coisa, a esse procedimento, a gente aplica, no que couber, as mesmas disposições relacionadas ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Por exemplo, se tiver que fixar uma multa diária, como a gente pode aplicar para a obrigação de fazer ou não fazer, é perfeitamente compatível com a obrigação de entregar coisa. O juiz também pode
assim proceder. Tá bom, amigos? É isso, nós extrapolamos demais o tempo. Eu quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, ao Edu, com a paciência aqui com a gente também. E a gente vem no nosso próximo encontro, né, que já será aula 15. A gente vai fechar com um cumprimento de sentença que reconheça obrigação de pagamento de quantia certa contra a fazenda pública. Vamos falar da impugnação, que é o meio típico de defesa, né, no cumprimento de sentença, e já iniciamos a execução de título extrajudicial. Combinado? Um forte abraço, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Até lá.